Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos para o nosso recap de hoje, tá? Dia 21/2. A gente conversa aqui sobre, né, o mini índice, contexto e movimentação do preço, beleza? Dando continuidade aqui no gráfico diário, pessoal, o que que a gente tinha, né, a princípio pensado, né, para o dia de hoje, né? Aqui a gente ainda está dentro da lateralidade, a gente ainda se encontra, né, dentro daquelas partes, daquela ideia de lateralidade, né, quanto ao terço superior, terço inferior, né, que são pontos, né, que o Brooks traz de como você opera a lateralidade. Então, até romper, a gente não tem como estar ainda pensando aqui em continuidade ou não desse tipo de movimentação, tá? Então, no gráfico diário, mais um dia de fechamento de barra careca, né? O dia de ontem ele havia fechado, né, em cima de uma possibilidade de alvo. O dia de hoje também, né, lá nos 5 minutos ou 15 minutos, a gente já vai entender melhor essa ideia de alvos. Quando o mercado fecha, né, em cima de alvos ou fecha em cima de estrutura, algo, né, familiar, ele pode abrir, né, apresentando uma correção, né? No dia de hoje ele abriu fazendo um gap de média, né? E aí a gente dá uma olhada ali nos tempos para a gente ir pensando nas ideias. Mas aqui a gente está vendo, né, só mais um ponto aqui do gráfico diário, né, a ideia de que os vendidos, né, não estão, né, fazendo correções, tá? Então eu tenho um fundo mais alto, outro fundo, um micro fundo duplo, né? E aí o mercado ainda assim está desempenhando melhor a movimentação de alta, tá? Não chega a ser um bom microcanal, né? Bons microcanais a gente já conversou em outros vídeos, né? As características deles, mas de toda forma, né? Acaba sendo um microcanal. Já é uma movimentação distinta, né? Daquilo que a gente vinha vendo aqui, ó. Aqui no máximo a gente tinha três barras retomada, uma barra de baixa, uma inside, né? Então tem um rompimento de máxima, tem um rompimento de mínima, um rompimento de máxima, né? A característica máxima de lateralidade. Aqui não, né? Aqui está tendo uma pequena modificação. Então essa pequena modificação ela tem que ligar um alerta na gente, porque isso daqui pode apresentar algum tipo de continuidade, tá? Apesar de não ser o melhor microcanal, ainda assim microcanal, beleza? Aqui nos 60 minutos, né, pessoal? Aqui a gente havia, né, falado que o mercado praticamente, né, tinha fechado em cima dessa região, né? Não era as três puxadas do nosso impulso e canal lá do 15 minutos, mas ainda assim, né, era uma possibilidade, né, de impulso e um topo, né, de movimento de três puxadas, tá? Então, o mercado tem uma, tem duas, tem três puxadas, tá? Aqui nos 60 minutos a gente consegue visualizar isso dessa maneira. Também eu poderia traçar isso daqui dessa outra forma, né? Já que a gente tem um ponto com outro ponto, um ponto mais alto, então eu posso ligá-los, né, para ver, né, o tipo de movimentação que o mercado pode vir fazer. Aqui nos 60 minutos já tem um ciclo melhor, né? Esse microcanal dos 60 minutos já é um ciclo, um microcanal mais interessante. Por quê? Porque as barras fecham com barra de tendência, as barras fecham rompendo as máximas das barras anteriores, tá? E eu tenho bons fechamentos de alta. Então a primeira perda de mínima aqui, como o microcanal ele costuma reiniciar o ciclo, a primeira perda de mínima aqui eu tenho uma L1. Essa L1 ainda pode ser comprada, né, para mais uma movimentação de alta, tá? Então aqui nos 60 minutos o mercado está se tornando, né, um mercado tentando se tornar um mercado de tendência de alta, né? A gente já tem 17 barras aqui. A partir do primeiro fechamento aqui a gente tem 18 fechamentos, né? Trabalhando aqui mais acima da média móvel de 20, eu tenho um aqui, tenho um M2B, né, aqui na MM20, né, um setup, né, de retorno à média, e aí o mercado, né, apresenta a partir daqui, né, um impulso melhor de alta. A ideia para o dia de hoje, né, pessoal, passada no vídeo de ontem, né, o que foi trabalhado também no dia de hoje, né, ali no grupo, é que a, a partir do momento da abertura, né, que foi, né, com a possibilidade de gap de média, uma ideia central era comprar baixo. Por quê? Porque a gente tem um setup de compra. Então, se eu tenho um setup de compra, eu posso tentar me posicionar bem nesse ciclo, tá? Então, uma das formas de fazer isso é tentar entrar abaixo, né? Principalmente se você observar características de lateralidade. Lateralidade, você entra abaixo na lateralidade. Então, aqui, né, com essas duas bases, né, a gente até tinha focado um pouco mais no 15 minutos, que é um tempo um pouco maior, né, do que o operacional, mas que tinha um contexto mais claro, tinha um contexto mais limpo, né, de movimentação. Por que contexto mais limpo? Porque aqui, ó, tem uma tendência muito clara, tá? Então, os dois primeiros fechamentos, exceto se viesse, né, como bom micro canal de baixa, né, a ideia era que o gap de média gerasse um repique de alta. E aí o gap de média, né,
as duas barras completas, ele acabou pagando o segundo alvo aqui, ó, de maneira bem breve, né, já em uma única barra. Então ele paga 100% dessa movimentação e fecha o gap. Mas aí ele não tem continuidade, ele não consegue, ó, com o seu fechamento, romper essa barra. Lá nos 5 minutos, né, foi uma barra de frustração, né, a gente conversou que podia ter um retorno um pouco maior para dentro da lateralidade. Um ponto, né, durante quase toda a manhã, né, que podia nos fazer, a princípio, né, essa lateralidade, como eu falei, né, operaria só na ponta compradora, não operaria na ponta vendedora. Acabei comprando aqui, fazendo parcial aqui, esperando bastante tempo, né, para ver se o mercado chegava onde? Na região, né, que era o segundo alvo dessa lateralidade inteira. Esse segundo alvo, né, pessoal, só veio ser dado aqui, ó, ao final da tarde, né? Esse foi o alvo, né, que a gente havia pensado para o dia de hoje, né, o rompimento dessa máxima, o rompimento dessa lateralidade, rompimentos de lateralidade, né, são trabalhados em 100% de sua projeção. Então esse era um dos alvos que a gente tinha para hoje. Ou, né, se tivesse vindo um pouco mais rápido, ele teria ainda confluência com essa movimentação aqui, ó, de 3 puxadas. Tá? Então seria ainda uma boa possibilidade, né, na parte da manhã. Porém, né, só veio aqui nos últimos minutos realmente do mercado. Tá? Ele fecha em cima de alvo. Fechando em cima de alvo, né, pessoal, a gente tem aquela possibilidade, né, do mercado abrir de novo, fazendo uma correção. Né? Aqui a gente já tem gap de média, a gente já tem lateralidade. E isso daqui pode sinalizar sim uma MTR, uma bandeira final, é um novo topo duplo, tá? E aí o mercado pode apresentar lateralidade, por mais tempo, tá? O Brooks fala que após 3 puxadas é quando a gente tem, né, o potencial para o mercado apresentar uma correção maior, tá? Então, sempre que eu tenho uma movimentação de 3 puxadas, isso daqui já é 3 puxadas, tá? Porque eu tenho uma, tenho duas, tenho 3 topos mais altos, então é 3 puxadas, apesar de não ter chegado aqui exatamente, né, no perfeito no nosso canal, no nossa linha de canal. E o Brooks fala, né, que a maioria dessas movimentações elas não são perfeitas, né? Por isso, né, que ele trabalha exatamente dessa maneira. É, então, eu tenho um fechamento em barra careca. O Brooks também trabalha que a maior parte dos rompimentos que ocorre, né, ele acaba sendo, por exemplo, né, se a gente tivesse aqui ainda, né, uma boa linha de tendência, né, a maior parte dos rompimentos ocorre da linha de tendência e após isso aqui no geral ele fala para você esperar uma movimentação lateral, tá, e não para esperar já a reversão direta. Então, o gap de média, né, aproveitando, né, um dos assuntos que a gente conversou hoje com os assinantes, é a ideia do gap de média, né? Aquela página que a gente abordou é o seguinte, pessoal, gap de média, ele em si, ele acaba precedendo a ideia da MTR, tá? Então, o gap de média, tá aqui o gap de média. O gap de média, ele indica, né, o gap de média ele é um pullback. Ele é lido como um bom pullback, né? O Brooks cita ele como inclusive como um setup confiável. E aí ele fala, né, das maneiras que você pode estar atuando na compra aqui. Então, o gap de média ainda seria um setup confiável. Por quê? Porque você tinha tendência. E quem queria comprar nessa movimentação que não conseguiu, vê ele como uma oportunidade de compra, tá? Então, o gap de média é um setup de compra. O gap de média, ele pode preceder a ideia da MTR. O que seria a MTR? Seria uma reversão majoritária de tendência. Depois pode desempenhar como uma bandeira final, tá? Uma final flag, ou, né, como um all edge, tá? E aí o mercado, né, apresentar uma correção um pouco maior, ou mesmo manter uma lateralidade mais ampla, tá? Então, gap de média, pós tendência de alta, é um setup de compra, certo? E o Brooks trata ele como um setup confiável, tá? Então, se o Brooks trata como setup confiável, a gente também, certo? É, Aqui também teve uma wedge, né? Uma pequena possibilidade de wedge, ó. Tá marcada ali nos 5 minutos, certo? Então, mais para o dia de amanhã, fecha exatamente aqui. O Brooks trabalha que a maioria dos rompimentos, né, pós-impulso e canal ele não ocorre dessa maneira. É mais fácil essa movimentação a princípio falhar. Claro que se ela der certo 25% das vezes, duas boas pernas de alta. Tem todo esse rompimento aqui para você projetar para cima também. E tem o terceiro alvo daquela lateralidade, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nos 5 minutos. Foi um dia extremamente cansativo, né, pessoal? Lento. A princípio, uma lateralidade de pouco mais de 400 pontos, né? Movimentação mais chata. Então, dentro da movimentação do dia aqui, né? Dentro das ideias, né, que a gente havia conversado, é que aqui, né, você tinha o gap de média do 15, então dá para a gente pensar em comprar baixo. Então, eu acabei fazendo a compra aqui, saindo, né, de parcial da movimentação aqui no segundo alvo, né? E depois disso daqui o mercado enrolou e realmente não andou mais, tá?
Não andou, eu digo, né, até o final do dia, tá? Tava aqui meu alarme ligado, né, onde estava a saída, né, o final da movimentação. Aqui, né, o que ainda você ainda poderia ter construído, né, de possibilidade para não ter continuidade disso, né, dessa movimentação de queda. Primeiro ponto, VWAP do dia anterior, a gente já conversou sobre isso, ela está no Trade System justamente porque muitos dias ela marca a máxima e a mínima, né, de movimentações. Outro ponto, uma possibilidade de wedge, tá? Você tem mínimas, né, que você está ligando aqui, o mercado chega a essa região. E aí ele chega a essa região, né? E depois disso daqui ele acaba não tendo mais continuidade, né? Tinha mais dos amigos que ligaram mais possibilidades de wedge aqui na parte da tarde. Então, wedges, né, são pontos que você quer observar rompimento e continuidade. Por quê? Porque se falha, né, você ganha a premissa de duas pernas de baixo. Quando não falha, né, a gente fica com a possibilidade, né, do mercado gerar algum tipo de impulso maior de alta. E aí ele acaba fazendo, né, essa movimentação aqui, ó, certo? Aqui, certo? Então tem uma movimentação aqui de três puxadas e aqui essa outra movimentação de três puxadas. As inflexões ficam em locais diferentes, né? Aqui dessa movimentação menor, ó, tá? Dessa movimentação intermediária, a inflexão está aqui, é o ponto mais alto, e dessa outra a inflexão está aqui, certo? Dessa inflexão menor, né, ele acabou já cumprindo a premissa de duas pernas, então ele renova a máxima, né? Depois disso daqui, ele já faz um topo mais alto, então ele já cumpre a premissa de duas pernas, depois ele cumpre bem mais aqui. Tá, então, é, aqui no M5, né, as oportunidades de dia de lateralidade, elas são bem mais complexas, né? No geral, lateralidade, você vai ter que escolher um lado, né? Para mim fazia mais sentido a compra, que nem eu falei para vocês no dia de hoje, né? Eu optaria apenas por comprar. Por quê? Porque eu tinha, né, a premissa de que o mercado me daria pelo menos uma terceira puxada depois daquele ciclo de impulso e canal, né? O Brooks traz que impulso e canal, normalmente ele encerra em movimentos de três puxadas, às vezes uma quarta puxada, né, que já acaba sendo uma wedge com topo duplo, isso já também se torna a ideia de bandeira final, tá? Então, somando ideias, né, já traduzindo um pouco, é dentro disso, né, do porquê que, né, a gente estava falando só a princípio de comprar baixo, né, de optar por compras, tá? E ainda assim, né, o mercado acabou não desenvolvendo, né, durante a manhã toda, né, acabou ficando em lateralidade. E pensando em lateralidade, né, pessoal? É, nova máxima, né? Mercado falha, nova máxima, mercado falha, né? Mercado cumprindo, né, aqueles ideais de movimento lateral. Nova mínima, mercado falha, aqui nova mínima, aqui fundos idênticos, tá? Aqui nova mínima também, nessa outra movimentação. Então ele tenta romper e ele falha. Essa é a característica central de lateralidade. E aí você tem que tentar, né, ou operar a falha de maneira imediata, até que ela, né, consiga ter um rompimento e continuidade, ou, né, se abster, né, de participar desse tipo de mercado se ainda não é uma das características que você gosta dentro de leitura. Nova máxima, né, falha. Aqui, ó, teve rompimento e provavelmente pagou apenas o primeiro alvo, tá, dessa movimentação aqui, ó. Aqui, ó. Somente o primeiro alvo, tá, desse pivô aqui. Em lateralidades não dá para você exigir muita coisa, né? Exigir mais que primeiro alvo é um tanto quanto exigir demais, né? De movimentos onde você não espera ampla continuidade, beleza? Então, bom fechamento, boa barra, né? Mas fecha dando alvo. Também está numa terceira puxada, pode apresentar um pouco mais de lateralidade. Um topo duplo pode sinalizar uma possibilidade de bandeira final e aí tem uma correção um pouco mais profunda, tá? Assim como essa terceira puxada também, tá, pessoal? Às vezes não tem a wedge com topo duplo, né, para sinalizar a bandeira final. Ou o mercado, né, faz algo como isso, né? Às vezes ele abre corrigindo, e aí ele chega perto para nós seria até melhor, né? Porque ele falha em renovar máxima, ele pode renovar mínima, né? Ou ele constrói, né, uma possibilidade aqui, né, de movimentação, né, de uma wedge, tá? Movimentação de três puxadas, renova em flexão, ganha potencial para ter um movimento maior de alta. Já demonstrou, né, a partir de agora já tem pressão dos vendidos, tá? Então já temos gap de média, já temos uma movimentação bem lateral, já temos mais fechamentos, né? Já temos impulsos melhores, né, para os vendidos, tá? Corrigiram muito? Não, né? Essa movimentação toda, ó, não passou do 38,2, tá? Se a gente pega aqui, ó, da mínima máxima, né, 38,2, né? Era também uma região aqui
junto com a VWAP do dia anterior, tá? Junto com o WED, beleza? Só para pontuar, né, regiões, né, ali de preço que a gente entende ali como possibilidade, né, de ter um mercado melhor de alta ainda do que o mercado de baixa, beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Então, atenção, porque agora ele já cumpriu algumas premissas, né? E aí talvez, né, para ter excelente continuidade agora, os comprados tem que romper isso aqui, né? Romper a continuidade. O Brooks ainda traz que esses rompimentos eles ocorrem tão pouco, ele fala que ele costuma falhar em até 5 barras, né? E aí depois reverter. Tá? Então cuidado também, né, com essa ideia aqui de um rompimento antecipado, tá? Dessa movimentação. Tem que ser algo forte, né? Tem que ser algo como isso aqui, tá? Beleza? Para ter a ideia, né, de rompimento de canal, seria algo como isso aqui, um bom micro canal. Beleza, pessoal? Então, uma boa tarde para vocês. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, forte abraço e até mais.